Preciso de alguns minutos da tua atenção para falar de um assunto muito delicado, muito sério, muito importante, que eu creio que vai solidificar a tua fé, edificar a tua vida e você vai sair daqui completamente dominado pelo Espírito Santo. Queridos, o mundão está entrando ou está dentro da igreja de uma forma muito forte. Pastores corrompidos, lideranças corrompidas, membresia enferma, doente, completamente à mercê de Satanás. Estão como a igreja de Laodiceia, que abriram as portas para o mundanismo entrar. E o diabo, ele não brinca, não perde oportunidade, por isso Paulo escreveu aos Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Uma vez que o diabo acha brecha, espaço na vida de um cristão, na vida de uma igreja, quando eu digo igreja, eu falo no sentido de igreja local, ele entra. E uma vez lá dentro, ele causa confusões, bagunças, que muitas vezes não podem ser revogadas. A verdade é que no contexto em que nós estamos, uma bagunça está se generalizando dentro das igrejas locais. O mundanismo está fazendo parte do povo de Deus. Por esse motivo, pessoas que ainda não têm o alicerce na palavra, não conhecem as verdades bíblicas, estão se deixando levar por isto e estão se afastando do propósito do nosso Deus. O meu intuito aqui é fazer com que essas pessoas sejam iluminadas pela palavra de Deus e saibam que Jesus está voltando e vem buscar um povo que mesmo em meio a tanta bagunça, a tanto problema, a tanta ação de Satanás, está firme no centro da palavra de Deus, está firme na rocha que é Jesus Cristo de Nazaré. Por isso o escritor aos Hebreus disse, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, se esse assunto te interessa, já deixa aí o teu like. Eu vou deixar na tela final deste vídeo um tema, 3 igrejas que você precisa fugir. Depois você poderá acessar e ser abençoado pela palavra de Deus. Se você é novo por aqui e não me conhece ainda, me chamo Nathaniel Queiroz. Seja muito bem-vindo ao canal que tem um compromisso de pregar a verdade. Para entrarmos com mais ímpeto neste assunto, eu quero ler um texto da Bíblia em 1 Timóteo 4, o 1 e o 2, que está escrito, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Queridos, aqui está o grande perigo. Por quê? Porque igrejas, denominações, pessoas, pastores, pregadores, profetas, como você quiser chamar, eles correm o risco de se afastar da vontade de Deus. Eles correm o risco de se apostatar da fé. E aí mora um perigo muito grande. Por quê? Porque, infelizmente, muitas pessoas que não desejam, não querem, não se esforçam para conhecer a Bíblia Sagrada. E quando eu digo isso, eu falo de pessoas que já têm mais de 5 anos na igreja e não tem um conhecimento ainda da Bíblia, porque não vai para a escola bíblica, não vai para culto de ensino, para culto de doutrina. Essas pessoas começam a se firmar nos homens, nas placas denominacionais, começam a se firmar em talentos humanos. E uma vez que esse homem se afasta, se desvia da presença de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus, aquele que está lhe seguindo, que está estruturado nele, corre o risco de se desviar também. Milhares de pessoas e igrejas, infelizmente, que eram igrejas comprometidas com a palavra, pastores comprometidos com o reino de Deus, se desviaram do caminho do Senhor e levaram multidões após si. Isso é muito perigoso. Vigia, não se firme no homem, se firme na palavra de Deus. E por se afastarem do propósito de Deus, agora abriram porta para o mundão, abriram porta para o mundanismo, igrejas que mais parece uma boate, uma casa de show, uma danceteria, e nós precisamos vigiar. Hoje nós estamos no tempo do modismo, igrejas pretas, há mais jogo de luzes dentro da igreja do que a própria luz do Espírito Santo, que não tem mais espaço para brilhar na vida e no local em que estão cultuando ao Senhor. Nós estamos no tempo do entretenimento, onde as pessoas estão abandonando a simplicidade do Evangelho para se apegar em coisas que não levam a nada, a não ser a se afastarmos do próprio Deus.
que na verdade deve ser o centro de tudo e de todas as coisas. E existem alguns sinais que mostram que uma igreja, ela se tornou uma igreja mundana ou ela é uma igreja mundana, uma igreja que foi levantada pelo próprio Satanás. E o primeiro sinal é que essa igreja, ela não prega a verdade. E nós sabemos pela Bíblia, em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se não prega a verdade, as pessoas não serão libertas. Se não serão libertas, certamente não entrarão no gozo eterno. São igrejas que pregam simplesmente mensagens de autoajuda, mensagens que alimentam o ego das pessoas, prega aquilo que as pessoas gostam de ouvir, querem ouvir. E o principal tema dessas pregações é a teologia da prosperidade. Outra é Deus só quer o coração. Venha do jeito que está, permaneça do jeito que está, não precisa mudar, porque Deus te ama do jeito que você é, e do jeito que você é, você vai entrar no céu. Vai nada, é mentira de Satanás. E sabe o que é pior? É que a maioria das pessoas gosta da mentira, gosta daquilo que vai contra a vontade de Deus. Mas a palavra de Deus para a tua vida é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique, santidade, separação, em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, tem que haver santidade, espírito, alma e corpo, de dentro para fora. Não existe esse negócio de Deus só querer o coração. Se você está firmado neste engano de Satanás através de muitos pastores que até aparentam ser servo de Deus, até aparentam ser homens de Deus, porque o diabo, ele se transfigura até em anjo de luz para enganar. E se você está firmado neste tipo de pessoa, nesse tipo de igreja, cuidado. Você está correndo um grande perigo, um grande risco de perder a tua salvação. Ainda é para a porta estreita que Deus está chamando o seu povo. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não entrarão. Mateus 7, do 13 ao 14 diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Querido, vigia. O evangelho de Jesus Cristo de salvação é santificação, é renúncia, é abandonar a vida velha. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas mundanas, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Se a igreja que você está deixando de pregar a verdade, já não fala mais sobre santificação, sobre renúncia, sobre inferno, sobre lago de fogo, sobre salvação, sobre o céu. Cuidado, fuja desta igreja antes que seja tarde demais. A igreja de Jesus Cristo tem que pregar contra o pecado. Jesus veio para pregar contra o pecado. João Batista pregou contra o pecado, os profetas, a igreja primitiva. E a igreja que vai subir no arrebatamento, que vai morar no céu, ela também tem um compromisso com a verdade de denunciar, de pregar contra o pecado. Goste quem quiser gostar. Eu vou te dar mais um sinal de uma igreja mundana ou que está se tornando mundana. Ela tem uma ideologia, o negócio agora não é o que é certo, não é a palavra. Por quê? Porque o povo tem dificuldade de obedecer a palavra. Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar o que é certo de lado e vamos fazer o que dá certo. Dá certo um forrozinho dentro da igreja? Dá, então vamos botar um forró. Dá certo as músicas indecentes dentro da igreja? Dá, então vamos botar que o povo vem. Só que Deus não está nesse negócio, Deus não está naquilo que dá certo se fere a palavra. Deus está no certo, por mais que o crescimento seja devagar, que a obra ande devagar, mas Deus quer que o homem, que a igreja, que o cristão, ele ande, ele viva na verdade. Está entrando tanto modismo dentro da igreja, queridos, que está fazendo nojo. Já tem igrejas aqui na minha região que estão fazendo bingo para arrecadar dinheiro para a obra. Isso aí, amado, dá certo, mas está errado. Se eu pegar uma moto aqui hoje de 10 mil reais e fazer um bingo anunciando na cidade, na região, certamente eu vou apurar cerca de 20 até 30 mil reais. E é claro que eu vou usar na obra, mas está certo? Tá não, tá errado. E sabe o que é pior? Que na minha região aqui uma igreja fez e a outra viu. E viu que deu certo. Sabe o que aconteceu? Ela fez também.
E se a gente não vacinar, não falar, daqui a pouco vai generalizar. Daqui a pouco as igrejas estão igual um cassino, jogo para todo lado. Irmãos, em nome de Jesus, vamos se voltar para a verdade. Vamos voltar a viver a simplicidade do evangelho, com dificuldade, apertado, mas fazendo aquilo que agrada a Deus. Deus está com nojo dessa gente, porque levanta as mãos para Ele, mas as mãos estão contaminadas de sangue. Esses pastores mundanos, essas igrejas mundanas, infelizmente, estão contribuindo para que muitas pessoas não venham para Cristo, para que outras abandonem o evangelho de salvação, porque não deu tempo se estruturar e se firmar na palavra. Que Deus tenha misericórdia de mim e da sua vida. Se você é um pastor mundano, se você faz parte de uma igreja mundana, se converta agora. Muda de caminho agora, porque Jesus quer te salvar, quer te libertar, quer transformar a tua vida. E se você é alguém que se decepcionou com a igreja denominacional, se você é alguém que se afastou de não vou congregar mais porque realmente está uma bagunça, você precisa ouvir o que eu vou ler para você aqui agora. Hebreus capítulo 10, versículo 23 ao 25 está escrito: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, é Deus. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando verdes que se vai aproximando aquele dia. Queridos, Jesus está voltando, Jesus está vindo aí para buscar a sua igreja. E Deus vai tirar um povo da terra que está vivendo uma vida separada para Ele, que no meio de toda essa bagunça, de todo o imperar, o agir de Satanás, ela se mantém firme, firmada na palavra de Deus. O fato de um pastor, de uma igreja, de um crente, de alguém se desviar, se afastar do propósito de Deus, não pode dar vazão ou ser caso para você se afastar também, não. Firme, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel que prometeu. A nossa recompensa, o nosso galardão, a nossa coroa, ela não vem do homem, não vem de uma igreja denominacional, ela vem da mão do próprio Deus. Então, te firma na palavra de Deus, volte a congregar, procure uma igreja onde o líder seja sério, não aceita o pecado. Se na tua cidade não tem, vem aqui para Parnarama, venha congregar conosco, que eu creio que Deus vai abençoar muito a tua vida para a glória de Deus Pai. Se você crê nessas verdades, não esqueça de deixar o teu like, compartilhar esse vídeo com mais alguém, e eu lhe espero aqui no próximo vídeo, permitindo o nosso Deus.